Olá, eu sou o professor Givanilson Soares e nós iremos iniciar mais uma aula e hoje nós iremos conversar sobre geografia. Mas tenhas aí o nosso componente curricular, o tema da aula vocês já estão vendo aí. Boas práticas para a sustentabilidade ambiental. Boas práticas para o meio ambiente. A gente vai conversar sobre isso, saber se vocês estão aí praticando, fazendo essas boas práticas aí de preservação do meio ambiente, mas nós não estaremos sozinhos aqui. Primeiro nós temos Bruno, que está aqui mais uma vez tornando a nossa aula mais acessível, fazendo interpretação em Libras, vocês estão vendo aqui no cantinho da tela, aqui embaixo. Bruno está por aqui com a gente. Além de Bruno, no aplicativo, nós temos a professora Kedma. Seja bem-vinda. E aí, professor, tudo bem? Tudo certinho. Estamos aqui em mais uma aula, né? Aula de geografia. Vocês estão prontos? Tiveram uma aula sobre medidas de capacidade, né? A gente conversou até um pouco sobre as questões da água, né? Agora vocês vão dar continuidade dessa vez com o professor Givanilson. Eu já estou esperando a tua mensagem e a tua participação. Claro, sem deixar de prestar atenção no que o professor tem a dizer para a gente hoje. Se prepara e manda a tua mensagem para a gente. Pois é, vamos nessa, né? Um aplicativo, se você ainda não baixou, você pode baixar esse aplicativo aí. E o QR Code já está aparecendo aqui, ó, no cantinho da tela. Você aponta, se estiver assistindo aí pela televisão, aponta o celular, baixa o aplicativo, acessa, que é pelo aplicativo que você consegue se comunicar com a gente ao vivo. A gente vai dando uma aula e acompanhando aí os comentários de vocês, as perguntas, sugestões. Além do aplicativo, claro, você pode assistir pela TV Nova, canal 22.3. Essas aulas elas são transmitidas ao vivo todos os dias. Então, todos os dias vocês podem estar aqui com a gente assistindo, acompanhando. Aplicativo, TV Nova. Além disso, você pode rever e compartilhar essas aulas acessando o canal do YouTube. Você vai lá no YouTube, Educa Recife, e você vai ter acesso a todas as aulas que elas são postadas lá no canal diariamente. Então vai lá, acessa, curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal também, ativa o sininho e aí você vai ver todas as aulas. Quando elas estiverem entrando lá no canal, ela vai chegar a notificação para você. Então não esqueça de acessar lá o canal do YouTube. Eu tenho certeza que muitos e muitas que estão acompanhando essa aula agora costumam acessar os canais do YouTube, se inscrever e acompanhar vídeos lá. Então você tem mais uma opção, acessa o canal Educa Recife para acompanhar aí as aulas, comentar, enfim. Bom, acho que o recado já foi dado, todo mundo está por aqui, ansioso, ansiosa para falar sobre boas práticas para a sustentabilidade ambiental. Bom, boas práticas eu já sei, fazer coisas boas, praticar atividades que vão ajudar o ambiente, está ali, né? Ambiental. Sustentabilidade, como assim sustentabilidade? A gente vai compreender isso. Praticar para o meio ambiente, essa palavra sustentabilidade, o que é que significa? Já ouvimos, né? Algo que a gente está ouvindo bastante ultimamente, sustentabilidade, reciclar, meio ambiente. Bom, vamos seguindo. Então, acompanha junto comigo. Se você tem dúvida sobre o que é sustentabilidade, a dúvida vai passar agora. O que é sustentabilidade? Em termos práticos, sustentabilidade significa suprir as necessidades do presente sem afetar as gerações futuras. Ou seja, eu vou, claro, desenvolver tecnologia, por exemplo, desenvolver aparelhos tecnológicos, mas esses aparelhos, por exemplo, eles não podem afetar aí as gerações futuras. E quando a gente fala em afetar as gerações futuras, afetar o meio ambiente. Se a gente está afetando o meio ambiente, a gente vai ter falta, a gente vai ter escassez de água, de ar puro. Pois é. Então a gente precisa pensar em desenvolver coisas que vão beneficiar a gente na atualidade, mas que esses benefícios permaneçam e que isso não afete as gerações futuras. Se eu tenho, por exemplo, um determinado espaço, um terreno baldio,
e eu vou construir lá um prédio, vou construir algo ali, eu tenho que pensar em todo o processo de anos após essa construção. Será que as pessoas que vêm depois serão beneficiadas ainda? Será que essa construção vai agredir o meio ambiente? O que é que vai estar acontecendo nesse processo todo no futuro? Então a gente já começa a pensar. Quando a gente pensa dessa forma, quando a gente ajuda, quando a gente contribui, quando nós reciclamos, nós estamos sendo sustentáveis. Ou seja, fazendo coisas agora no presente que não vão afetar aí as gerações futuras e, claro, também vai preservar o meio ambiente no momento em que a gente está vivendo. Sustentabilidade. Então, quando vocês virem essa palavra em algum lugar, ouvir esse termo, já sabe, é prática sustentável, aquela que não vai agredir o meio ambiente e aí pensar também nas próximas gerações. A gente sabe, né? A gente está crescendo, o tempo está passando e virão outras gerações. E como é que essas gerações irão viver se a gente destruir o meio ambiente, se a gente degradar tudo? Aí vai ficar difícil, né? Já tem algumas situações que estão acontecendo no momento que já estão tornando as coisas difíceis. Imagina daqui a 10, 20, 30, 50 anos. Então a gente precisa pensar a longo prazo também. O que você acha dessas imagens? Então eu vou colocar para a gente aí algumas imagens. E aí vocês vão pensando, né? Vai observando essas imagens e já vai colocando no chat aqui para a gente. Daqui a pouquinho a professora Kedma vai passar para a gente o que é que você acha dessas imagens que a gente vai observar agora. Então, essa imagem aí. Eu percebo que tem uma paisagem, né? As margens do que pode ser de repente um rio. Mas não está só a paisagem, né? A água, as pedras. Eu consigo observar aí algumas coisas. E o que é que nós temos ali? Ó? Saco plástico, né? Tampas. Algumas coisas que não deveriam estar aí, mas estão. Infelizmente, isso é uma cena até comum da gente ver em alguns locais, em alguns espaços. Então, o que é que você acha dessa imagem? Então, tem um lixo aí no meio da natureza. Mais outra. Não é difícil a gente achar imagens assim. Olha aí. Nós temos uma avenida, né? Está passando um caminhão. Nessa avenida a gente percebe que tem algo acontecendo aí que não deveria, né? Tem água passando aí pela pista. Eu consigo observar mais outra coisa aí nessa imagem? Água passando, um canal que de repente transbordou. Certo. Vai observando. Outra imagem. E agora? Agora mais de pertinho. Tem aí a água passando, mas o que é que nós temos aí em cima da água, flutuando aí nessa água? Nós temos aí algumas garrafas PET, né? Garrafinha lá, aquela garrafinha de refrigerante, a garrafinha do suco, que não foi descartada de maneira correta, ela está aí na natureza, a água está passando. Mais uma imagem. Então não é difícil, né? Como eu disse a vocês, se a gente colocar lá nas redes sociais, na internet, a gente pesquisar de forma muito rápida, a gente consegue encontrar imagens assim. Eu estou vendo uma natureza, né? Uma mata, de repente uma floresta, mas no meio da vegetação, né? A gente afastando aí a câmera, a gente percebe que no meio da vegetação nós temos aí lixo, né? Saco plástico, entre outros resíduos. No meio da natureza, no meio da mata. Agora, uma indústria, uma fábrica, então nós vimos poluição na água, nós vimos poluição do meio ambiente, né, na terra, mas também tem a poluição do ar. Olha a quantidade de fumaça que está saindo aí dessa fábrica. E será que essa fumaça faz bem para nós, faz bem para os animais, para os seres humanos? Olha aí a quantidade. E também não é uma cena difícil da gente encontrar, principalmente nos grandes centros urbanos, né? Na cidade. Olha aí, mais outra cena. Então eu vejo aí um cano que me parece um cano de esgoto e saindo uma água bem suja, né? Cor da água, a gente sabe que a água não tem cor, mas aí, né? Nesse caso, a gente está vendo uma imagem aí de uma água bem suja. Mais fumaça.
Fumaça que eu estou vendo ali, às vezes outra parece uma chama de fogo, então estou no meio de repente uma queimada, alguém tocou fogo em alguma coisa, aí tem essa fumaça preta saindo. Quantas imagens, quanta coisa que a gente encontra, e aí nós temos uma cidade, nós temos um centro urbano, e que é muito comum sair muita fumaça também aí dos carros, dos automóveis. Essas cenas retratam cuidado com o meio ambiente? E aí? O que é que vocês me dizem? Quando a gente visualiza todas essas cenas que eu mostrei para vocês, do lixo no rio, a fumaça saindo aí das fábricas, tudo isso que a gente acabou de ver, são cenas que retratam cuidado com o meio ambiente? Sim ou não? Mais fácil aí para vocês. Coloquem aí para a gente aí. Sim ou não? Eles estão participando aqui, professor. Estão todos acompanhando, dizendo que é triste ver isso, né? As cenas que a gente viu há pouco, infelizmente. Eu até comentei um pouco sobre, né, essa questão da poluição, enquanto influencia, né, nas questões climáticas. Muita coisa que acontece é porque a gente não cuida direito do meio ambiente. Claro que não é o único fator, né, que fique bem claro, mas a gente pode fazer uma parte legal dessa questão. E eles estão colocando aqui que isso não representa cuidado com a natureza, e Emanuele ainda disse, isso é um mau cuidado com o meio ambiente. Perfeitamente. Está corretíssima. Pois é, nós estamos no planeta Terra, nossa casa. Imagina se eu transformo agora. Vamos, planeta Terra saiu, mas aí eu estou na minha casa, no meu bairro, lá no meu local. Então imagina que você está dentro de casa, você termina de comer alguma coisa e joga o saquinho no meio da sala. Aí vem outra pessoa, come alguma outra coisa, come um prato de comida tal, e pega ali o prato de comida e joga no meio da sala. Aí vem outra pessoa tal, que pega outro papel sujo, um saco plástico, chega lá e vai jogando. E aí vai chegar o seu vizinho, outras pessoas que vão passar lá e tal, e começam a jogar coisas no seu quintal. Como é que você vai se sentir, né? A sua casa vai estar suja, né? Você não vai se sentir bem naquele espaço. Quando a gente começa a juntar lixo em determinado local, vão aparecer os insetos, outros animais, que vão querer também comer os restos de comida que estão ali. Na casa da gente, que é um espaço pequeno, né, a gente se sentiria bem mais incomodado, né? Porque a coisa ia estar afetando diretamente o nosso dia a dia, o nosso contexto. Só que, quando a gente pensa no mundo, no planeta, isso também deveria incomodar bastante várias pessoas, mas parece que não. Não é? A sensação que a gente tem quando a gente passa na cidade e vê que as pessoas jogam papel no chão, joga isso, joga no canal, pega e não descarta, né, os resíduos, o lixo no local adequado, vai trazer transtornos para todo mundo. Então a fumaça nos rios, a fumaça no ar, o rio, tudo vai aí fazer com que nós tenhamos prejuízos aí. Então a gente tem que começar realmente a pensar no planeta como a nossa casa, e que de fato é a nossa casa, é o local onde nós vivemos. E a gente precisa do planeta, a gente precisa de um ar saudável, a gente precisa de uma água potável, a gente precisamos estar vivendo num ambiente limpo, saudável, a floresta, a natureza precisa disso. Então a gente começa a pensar nesse processo de sustentabilidade assim, cuidando do nosso planeta, sabendo que ele é a nossa casa. Nós vivemos nele, nós vivemos na cidade, tem gente que vive no campo, então todos os espaços precisam ser preservados. O que podemos fazer para amenizar os efeitos nocivos que o ser humano tem causado na natureza? E é importante a gente salientar isso, o ser humano é que vem causando isso. Tudo o que a gente viu nessas imagens anteriores, a fábrica, a fumaça, as garrafas PET lá dentro do rio, tudo causado pelo próprio homem, próprio ser humano. Mas o que é que a gente pode fazer? O que é que você vem fazendo? Vai colocando já aí no chat. O que é que podemos fazer para amenizar os efeitos nocivos? As coisas estão acontecendo. O que é que a gente pode fazer para amenizar isso? Vai colocando para a gente, daqui a pouquinho a professora vai falar. E eu já vou trazer algumas coisas para a gente já aqui também. Entre as dicas mais importantes para preservar o meio ambiente, destacam-se a economia de água e energia, bem como a reciclagem do lixo. Economizar água, economizar energia
reciclar o lixo. São coisas que a gente já escuta há muito tempo. Eu, pelo menos, já ouvi muitas vezes enquanto eu estudava, quando eu era criança, e também quando eu vou lá para a escola dar aulas, né? E estou aqui conversando com vocês sobre isso também. Economizar água, energia, reciclar o lixo. 3 pontos. Será que vocês estão fazendo isso? Vocês conhecem as pessoas, seus amigos, seus colegas, sua família? Vem economizando água, a gente busca esse processo de economizar água. Por exemplo, vai lavar uma calçada, pegar um baldinho e lava lá com um balde e uma vassoura, ou você de repente já viu pessoas que pegam a mangueira ligada e vai jogando água lá. Será que isso é economizar? Não, né? Então a gente pode lavar a calçada, lavar outros espaços da nossa casa, por exemplo, um baldinho com água a gente pode estar reaproveitando. Economizar energia, nos espaços que não estão ocupados a gente pode apagar a luz e reciclar o lixo, né? Fazer uma coleta seletiva. Diga lá, professora. Maria citou exatamente a questão da economia de água e, além disso, disse não jogar plásticos no chão. Acho que ela quis se remeter àquelas garrafas que a gente viu no começo da aula. E é basicamente isso mesmo. Claro que ele vai dar outras dicas, mas essa questão da economia da água e não jogar o lixo em geral, né? Não jogar o resíduo em geral no chão já ajuda demais. Exato, vamos seguindo, é isso mesmo. Fazendo isso, cada um de nós fazendo isso no dia a dia, a gente já está contribuindo bastante. Nós fazemos a nossa parte e vamos conscientizar as pessoas que estão ao nosso redor também, a gente já está ajudando. Vamos ver umas dicas aí de preservação da natureza? Então, temos essas e tem mais outras, tem sim. Quando nós temos a oportunidade, por exemplo, de plantar uma árvore, ter um jardim da nossa casa, quando a cidade em si pensa em projetos estruturais na hora de construir uma praça, na hora de fazer um jardim, um parque público e planta árvores, e isso é um dos meios que nós temos de preservar a natureza, de manter ela viva. E já é comum em algumas cidades e algumas construções as pessoas já pensarem nisso também, que coisa boa que isso está acontecendo. E aqui na cidade do Recife, onde nós moramos, nós conseguimos encontrar vários espaços verdes também. Isso é muito bom e esses espaços também precisam ser preservados. Em algumas praças, em alguns parques. Então, se você estiver aqui no centro do Recife, você consegue circular ali pelo Parque 13 de Maio. E aí você vai encontrar no centro da cidade, com seus prédios, com seus automóveis, ônibus, fumaça, barulho, mas você consegue encontrar um espaço mais arborizado. Algumas regiões, algumas cidades já vêm pensando nisso a partir do momento que está projetando os locais onde as pessoas vão morar. Prédios, condomínios, eles já trazem dentro da sua planta, dentro da sua estrutura, dentro do seu projeto, os espaços de área verde. A gente já começa a pensar que as pessoas estão se conscientizando, que há um tempo tudo era corta, vamos construir. Mas é importante a gente preservar. E claro, dentro da nossa possibilidade, no nosso bairro, na nossa cidade, na nossa praça, na nossa casa, se a gente tiver espaço, um jardim, até dentro de casa também, colocar ali, né? Deixar aí termos a nossa área verde. Isso é uma das dicas aí, plantar árvores. Então, ao invés de derrubar, ao invés de desmatar, ao invés de queimar, a gente ter a consciência aí e plantar. Isso sim, a gente está aí contribuindo para o meio ambiente. E claro, para que a gente consiga plantar uma árvore, a gente tem que pensar em quê? Solo. Se eu descarto meus resíduos, se eu vou lá num determinado terreno e jogo lixo lá, esse solo com o tempo ele não vai ser possível que a gente plante, ele vai estar infértil, ele vai estar contaminado. Então a gente precisa pensar em toda a cadeia, tudo precisa ser preservado, tudo precisa ser cuidado para que a gente continue, claro, tendo aí benefícios no presente, e aí a sustentabilidade diz, pensar nas próximas gerações, pensar também no futuro.
Muitos e muitas que estão me assistindo aqui devem ter uma média de 10, 11 anos. Então imagina quando vocês estiverem com 30, 40 anos, qual é a cidade, qual é o mundo que vocês querem encontrar quando estiverem na fase adulta. Então a gente tem que pensar nisso hoje e, claro, desenvolver as ações agora para que no futuro a coisa esteja melhor. Uma das ações que a gente encontra já várias pessoas, escolas, espaços públicos fazem é essa coleta seletiva. Isso facilita bastante. Então eu tenho aí a divisão por cor, onde cada um vai receber ali o seu resíduo específico. Então eu tenho aí a cor azul como plástico, eu tenho o vermelho para o orgânico, eu tenho aí o amarelo que vai ser o vidro, né? E o verde que a gente vai ter aí o descarte de papel. Essa coleta seletiva, ela é bastante importante. Você costuma reciclar, reutilizar materiais? Costuma ou não costuma? Você reutiliza como? Eu gosto de construir alguns instrumentos musicais. Inclusive, a gente vai provavelmente ter um momento desse numa aula de arte no futuro, de reaproveitar. Coisas que iriam para o lixo, como por exemplo uma garrafa PET, pode se transformar em outra coisa. Então ela já não vai mais para o lixo. Então vamos fazer aqui um desafio, deixa eu ver. De repente tem algumas pessoas que estão assistindo, que preservam, que cuidam, mas vamos fazer o desafio da garrafa PET. É bem comum a gente consumir refrigerantes, né, no decorrer aí da semana, às vezes no final de semana. Essa garrafa PET, ao invés de ir para o lixo, no que a gente pode transformar uma garrafa PET? Alguém já fez uma experiência como essa? Já pegou ali a garrafa PET, não jogou fora, transformou ela em algo? Em que a gente pode transformar, por exemplo, uma garrafa PET? Coloca para mim aí, pensa direitinho. E se você tiver uma garrafa PET aí na sua casa, guarda. Vai guardando, porque no futuro nós vamos utilizar ela para transformar ela em alguma coisa. Mas vocês já fizeram isso? Já tiveram essa experiência de transformar a garrafa PET em algo? E deixar ela com uma outra funcionalidade e não jogar ela fora? Eita, a professora está aqui falando, parece que tem alguma coisa aí para gente. Tem sim. Caio respondeu que fez um carrinho de plástico. Olha interessante, aí, coisa né? boa. Transformou a garrafa PET que iria para o lixo num brinquedo. E agora ficou a minha curiosidade aqui. Como terá sido esse carrinho que ele construiu? Terá sido? É porque eu fico pensando, né? Agora eu fico aqui. A garrafa PET e tal, transformou num carrinho. As rodas, eu imagino que ele deve ter usado as próprias tampas de outras garrafas, né? Legal, muito bom. É isso. Esse é um exemplo que nós temos de preservação. Transformar as coisas, reciclar. Em se tratando de pequenas ações, ser sustentável vai muito além da reciclagem do plantio de árvores. Tem mais. É preciso rever hábitos do dia a dia, desde o consumo exagerado até a escolha de produtos de empresas que respeitem os recursos naturais em sua produção. Ou seja, existem também a gente pensar nas empresas, as fábricas, as indústrias, que tratam desse consumo, que fazem com que as pessoas queiram consumir, comprar cada vez mais. Mas como é que essas empresas estão lidando com a preservação do meio ambiente? Então é importante a gente ver isso também. Eu já vi alguns exemplos, por exemplo, de pessoas que vendem roupa, moda autoral, elas constroem a sua roupa bem diferente. E a embalagem não é de plástico. Eu já vi, várias lojas já estão se adaptando, fazendo com que a embalagem de plástico, que é muito mais agressiva ao meio ambiente, a embalagem seja de papel. Então, você já ouviu falar em produtos biodegradáveis? Pois é, pensar nisso, biodegradável é um produto classificado como uma decomposição rápida comparado aos produtos tradicionais. E aí, nós temos o exemplo de detergente. Os detergentes aí, facilmente transformado por organismos decompositores que vivem na natureza, resultando em substâncias mais assimiláveis pelo meio ambiente. Então, os detergentes são biodegradáveis, por exemplo, aqueles que não agridem o meio ambiente. Então, quando a gente vai comprar uma roupa, quando nós vamos comprar um detergente, economizar água, transformar
elementos, resíduos que iria para o lixo e dar uma outra funcionalidade para ele, são exemplos de ações que a gente pode desenvolver no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, para preservar o meio ambiente. Então agora é com você. É fazer com que o seu dia a dia você tenha essas atividades, pense sempre no que é que eu posso fazer para ajudar e conscientizar quem está ao meu redor. Professora Kedma, muito obrigado por esse momento. Eu quem agradeço, professor. Fiquei atenta aqui, prestando atenção nessas dicas, né? Nunca é demais falar sobre esses temas, né? A gente precisa mudar os nossos hábitos. E isso só acontece, claro, se a gente tentar um dia de cada vez. Foi maravilhoso. Eu conto com vocês na próxima oportunidade. Tchau, tchau. Pois é, o tempo passa rápido, já estouramos o tempo, infelizmente nós não vamos poder ficar mais aqui conversando mais, mas amanhã estamos de volta, né? Então, grande abraço para vocês, até a próxima.